Olá pessoal, o assunto de hoje é ações possessórias no novo CPC. Antes disso, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, nos sigam nas redes sociais que constam aqui embaixo, pois toda semana estaremos postando não apenas vídeos de temas relevantes do direito imobiliário, como também assuntos, decisões lá nas nossas redes relativas ao tema. Ações possessórias, nós temos as chamadas possessórias típicas, que são a ação de manutenção de posse, a ação de reintegração de posse e a ação de interdito possessório. Nós temos outros meios de defesa da posse? Temos, por exemplo, embargo de terceiro, outras ações onde a gente pode defender a posse, mas essas três, a ação de manutenção, de reintegração e de interdito proibitório, elas recebem um tratamento especial no novo Código de Processo Civil, como também recebiam lá no Código de Processo Civil de 73. Agora, no de 2015, elas estão nos artigos 554 a 568. Então, as ações possessórias, chamadas de ações possessórias típicas ou interditos possessórios, são essas três que eu já mencionei. Então, a partir do 554 do novo CPC, nós temos todo o tratamento que essas ações recebem, como, por exemplo, também as características dessas ações. Lá no 554, por exemplo, nós temos a característica da fungibilidade. O que é a fungibilidade das ações possessórias? A fungibilidade é quando tem duas situações. Primeiro, o juiz pode receber uma ação no lugar da outra. Se você, por exemplo, promoveu uma ação de manutenção de posse no lugar de quando seria uma reintegração, o juiz pode receber mesmo assim, a depender do que você pediu nessa ação. E a outra característica relativa à fungibilidade é na seguinte situação: você entra com uma ação de manutenção de posse e no meio do caminho aquilo que era uma turbação se transforma num esbulho. Então o juiz pode lhe dar a tutela conforme o acontecimento prático, ou seja, basta você informar dentro da ação que já está em andamento que você não quer mais a tutela de manutenção e sim a tutela de reintegração, e o juiz fará a transmudação então desse procedimento, dessa ação. Ela tem outras características também, como por exemplo a acumulação de pedidos, lá do artigo 555 do CPC. No que implica então a acumulação de pedidos? Você, além de promover a ação possessória, por exemplo, você sofreu um esbulho possessório. Daqui a pouco a gente vai ver o que é turbação, o que é esbulho. Você sofreu então um esbulho possessório e você quer, além de pedir a reintegração de posse, você pode pedir um dano moral ou então danos materiais em relação àquele esbulho que você sofreu. Isso é possível, pois está prevista a acumulação de pedidos lá no artigo 555 do CPC. Outra característica também interessante é a característica da duplicidade das ações possessórias, ou seja, a pessoa que foi demandada numa ação possessória, ela pode deduzir os seus pedidos na própria contestação. Mas na contestação não tem pedidos, tem requerimentos, mas no caso da possessória tem sim pedidos, porque você não vai precisar de uma reconvenção. Por exemplo, a pessoa entra com uma ação contra você requerendo a posse, dizendo que tem melhor posse. Você não vai precisar fazer uma reconvenção. Na própria contestação, você pede a posse para você. Inclusive, você pode acumular também pedidos nessa contestação. Então, a pessoa te demanda pedindo a posse. Você contesta dizendo que você é que tem melhor posse e ainda você pode acumular algum eventual pedido, seja de danos materiais, danos morais, seja o que for, você pode. Claro, desde que tenha pertinência ao caso, evidente, você pode acumular na própria contestação, sem a necessidade, então, de uma reconvenção ou de uma ação própria. Então, essas três são
as ações chamadas possessórias típicas e estão a partir do 554. Mas quando que eu posso saber qual ação eu devo manejar? A manutenção, a reintegração, o interdito proibitório? É muito simples. A ação de manutenção de posse, se você quer se manter na posse, significa que você não perdeu a posse. Então, a ação de manutenção de posse, ela se aplica quando você está sendo turbado na sua posse. Então, você está sofrendo uma turbação. Tentem associar o termo turbação com perturbação, ou seja, você está sendo incomodado na sua posse. Alguém está, de alguma forma, incomodando, atrapalhando a sua posse. E você quer, então, que o juiz lhe dê uma tutela de manutenção de posse. Então, no caso de turbação, a ação cabível é a manutenção de posse. Já a reintegração de posse, o nome já diz, reintegrar na posse, reintegrar, ou seja, você perdeu a posse. Quando você perde a posse, a gente diz que você foi esbulhado. Então você sofreu um esbulho possessório e sofrendo o esbulho possessório, você terá a seu favor a ação de reintegração de posse. Já em relação ao interdito proibitório, o interdito está relacionado à ameaça. Você está, de alguma forma, sofrendo uma ameaça iminente de ser turbado ou esbulhado. Então, no caso de ameaça iminente de ser turbado ou esbulhado, a ação cabível é o interdito proibitório. Essas três ações, que são as ações possessórias típicas, elas estão, então, elas seguem um rito especial, pelo menos no início elas seguem um rito especial, depois que o réu contestar e tudo mais, aí ela vai seguir pelo procedimento comum. Mas nesse primeiro momento ela tem um rito especial, especialmente no caso de posse nova ou posse velha. O que é posse nova ou posse velha? Tão importante para a gente determinar se aquela ação será proposta pelo rito especial previsto aqui a partir do artigo 554 do novo CPC ou pelo procedimento comum, lá a petição inicial 319 e ali por diante. Então, o que vai determinar isso é a questão da posse nova ou posse velha. A posse nova não é o tempo que faz que a pessoa que sofreu algum ato contra a sua posse, ela está na posse. Não importa o tempo em que ela tem essa posse. O que importa para ser posse nova é o tempo, ou posse velha, é o tempo que decorreu entre o ato de turbação ou de esbulho e a propositura da ação possessória. Ou seja, se ela sofreu um ato de turbação no dia 1º de janeiro de 2020, ela sofreu um ato de turbação ou um ato de esbulho e ela promover essa ação possessória dentro de ano e dia, ou seja, será posse nova, dentro de ano e dia do acontecimento do ato da turbação ou do esbulho. Então, se ela promover a ação judicial, se ela distribuir a ação judicial dentro do prazo de ano e dia, aí será uma ação de posse nova. E aí vai poder tramitar pelo rito especial do CPC, que está ali, o procedimento especial, como queira, que está ali a partir do 554. Isso está previsto lá no artigo 558. É o artigo 558 que fala, então, que ela tramitará nesse rito se ela for proposta dentro de ano e dia do ato de turbação ou de esbulho. Já no caso do interdito proibitório, é uma ameaça, né? Trata-se de ameaça iminente. Então a gente não vai falar de posse nova ou posse velha quando estiver tratando de interdito proibitório, porque se é algo iminente, né? Se é uma ameaça, é claro que eu tenho a urgência, é claro que eu vou poder utilizar o procedimento especial. E onde estão os requisitos que o autor precisa provar
para que ele tenha o direito de obter a medida liminar, seja de manutenção, seja de reintegração, seja de interdito proibitório. Para isso, ele tem que provar que ele realmente tem aquela posse, ou se mantém na posse no caso de manutenção, ou que perdeu a posse no caso de reintegração. Tem que provar que ele já tinha a posse, tem que provar a data, não só o acontecimento da turbação ou do esbulho, mas também a data em que ela ocorreu, para que veja se ela vai se enquadrar ou não lá no rito especial. Lembrando que o próprio artigo 558, ele fala que se ela não for proposta dentro de ano e dia, mesmo assim ela não perderá a característica de ação possessória. Só que aí, claro, ela vai tramitar pelo procedimento comum e não pelo procedimento especial. Então, os requisitos para que o autor precisa provar para conseguir essa eventual liminar, né, ou para promover essa ação possessória pelo rito especial ou pelo procedimento especial, como queira, é assim que o novo CPC chama. Então ele tem que cumprir aqueles requisitos lá do artigo 561 do CPC, ok? Então as ações possessórias chamadas de possessórias típicas ou possessórias próprias são essas três: ação de manutenção, ação de reintegração e ação de interdito proibitório. E para que você obtenha a liminar e para que o juiz também possa avaliar se ele vai te conceder a medida liminar ou não, essa tutela de urgência, lá no artigo 562 do CPC tem a possibilidade então de o juiz designar uma audiência de justificação de posse, que a gente chama de audiência de justificação prévia. Essa audiência, ela pertence ao autor da ação. Quem promove a ação que vai ter o direito a essa audiência. Para que ela serve? Para convencer o juiz, para que ele possa ter melhores elementos, então, para ver se ele vai conceder ou vai denegar a medida liminar. Então, artigo 562, então, fala da audiência de justificação prévia. E caso ele conceda a liminar, o réu ele vai poder, como é uma decisão interlocutória, ele vai poder atacar essa decisão via agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 1, lá do CPC. Da mesma forma, o autor, caso lhe seja negada essa liminar, ele vai poder também agravar de instrumento, então, essa decisão interlocutória. E a ação vai prosseguir posteriormente, né? Depois de concedida ou não a liminar, independentemente de o tribunal reformar essa decisão interlocutória, a partir do momento em que o réu vem contestar essa ação, ela vai prosseguir através do procedimento comum, normalmente aí com audiência de instrução até a sentença final. Muitas vezes a tutela é concedida apenas lá na sentença final, né? Porque o juiz muitas vezes não se... Principalmente quando eu tratar de reintegração de posse, né, é mais difícil, a não ser que esteja muito comprovado, é mais difícil de o juiz dar uma liminar na reintegração de posse. É muito mais fácil, claro, ele manter quem está na posse. Então, é mais fácil obter uma liminar numa manutenção de posse do que numa reintegração de posse. Muitas vezes, essa decisão da reintegração de posse vem lá no final, na sentença, né? Então, essa sentença, inclusive, outra característica das ações possessórias é que as sentenças, elas têm um caráter executivo, já eu posso executar diretamente, né? Eu não vou precisar entrar, a partir do momento que eu tenho uma sentença, numa ação, uma sentença, claro, transitada em julgado, né? Ainda cabe recurso, tribunal e tudo mais, mas a partir do momento que eu tenho uma sentença transitada em julgado, ou então, se eu puder eventualmente, né, caso a apelação não receba, ela não seja recebida também suspensivamente,
Então essa sentença da ação de possessória, ela é autoexecutável, eu não vou precisar entrar com cumprimento de sentença. Então o procedimento aqui nas possessórias é muito mais simples e muito mais célere, pelo menos essa é a ideia do CPC. Lembrando que, só para finalizar aqui, eu não posso confundir posse com propriedade. Aqui nas ações possessórias nós vamos tratar exclusivamente da posse, né? Propriedade é outra coisa. Claro que eventualmente a pessoa terá a propriedade e também a posse, e ela vai buscar essa posse em razão de ter a propriedade, mas aí são coisas diferentes, eu não posso confundir. Em ação possessória, dentro de ação possessória, eu não vou tratar de propriedade, são coisas diferentes. Posteriormente, futuramente, a gente vai fazer um vídeo explicando aí a diferença entre posse e propriedade e também quais as suas características, ok? Então, deixe seu like se gostou desse vídeo. Essas são as ações possessórias, então, no novo CPC. Curta, compartilhe o vídeo e lhe aguardo na próxima semana com mais um vídeo sobre direito imobiliário. Um grande abraço e uma ótima semana a todos.